Professor, Minas Gerais é um dos principais estados brasileiros. A gente fala em Minas Gerais, remete à era colonial, século XVIII, o ouro, enfim, aí vem tanta história, Ouro Preto, Tiradentes, enfim, toda aquela história importante a gente sabe. Mas o que tem a ver União da Vitória com Minas Gerais? Que história é essa, professor? Vamos lá. Essa é uma história que eu gosto de contar nas aulas, porque eu tenho muito essa preocupação. Eu sinto, às vezes, agora menos, hein? Acho que melhorou de quando eu cheguei aqui na cidade em 2015, mas eu sempre sentia na população daqui da cidade uma baixa autoestima, sabe? É a famosa cidade latinha, que foi uma das primeiras brincadeiras que eu aprendi quando eu cheguei aqui em União da Vitória. Ah, lá tinha isso, lá tinha aquilo. E isso dá uma baixa autoestima mesmo. E aí eu chegando aqui, vindo de uma grande capital, São Paulo, eu percebi que a história desse lugar é incrível, é inigualável. E aí, fazendo pesquisa, eu cheguei a essa curiosidade. Vamos pensar lá então, vamos voltar na história, século XVIII, como você disse. Mineração. Nós temos os bandeirantes paulistas, né, indo para o interior para matar índio, escravizar índio, né? Tanto que esse negócio de endeusar bandeirante é bem complicado, porque eles eram genocidas que escravizavam índios. E, em uma determinada época, começam a procurar metais preciosos, que é o sonho de Portugal. E aí um cara chamado Borba Gato descobre as primeiras minas ali na região de Ouro Preto por volta de 1695, finalzinho do século XVII. E começa a exploração da mina. Quando a notícia da descoberta de ouro ao chão, a flor da terra, espalha-se pela colônia e pela Europa, por Portugal, o que você tem? Milhares de pessoas indo para Minas Gerais para explorar esse metal precioso. É o ciclo da mineração que a gente fala, que é a origem de Minas Gerais. Vem gente de Portugal, vem gente da Alemanha, vem gente do sul do Brasil, vai gente do Nordeste, donos de engenho de açúcar, que era a grande riqueza da América Portuguesa até então, vai para as Minas Gerais, enfim, aquilo vira um formigueiro humano, né? Um dos episódios mais conhecidos e mais importantes da história do nosso país. Mas uma coisa que é interessante a gente lembrar é que a gente está pensando todas essas pessoas indo para Minas Gerais, né? Mas olha que interessante, Thiago. Se você fica sabendo de uma região que tem ouro, a flor da terra, e você vai para essa região, você está indo para lá para quê? Para explorar o ouro. Todo mundo está indo para trabalhar na mineração. Todo mundo está levando escravos para trabalhar na mineração. Só que isso cria um problema, cara. Porque todo mundo está indo para essa região para trabalhar na mineração. E ninguém faz mais nada. Então, ao mesmo tempo em que vocês despachava toneladas de ouro para Portugal por ano, você tem 3 grandes crises de fome em Minas Gerais. Porque ninguém está produzindo alimento. Como que você resolve esse problema? Primeira solução, vamos trazer do Nordeste. Na área do Agreste, a gente tem a cultura vaqueira, né? A cultura do chapéu de couro, lampião, aquela coisa toda. Por quê? Porque é uma região acostumada a abastecer a zona da mata que produz cana-de-açúcar de comida, gado, e que começa a mandar esse gado para Minas Gerais. Tranquilo. Só que o Agreste tem um probleminha sério. Seca, né? Hoje está virando deserto por conta do aquecimento global, mas naquela época já era seco. E numa dessas crises de seca, Minas Gerais tem a maior crise de fome da história. É gente que tem dente de ouro, colar de ouro, tem ouro para dar e vender, mas está morrendo de fome. Porque não tem comida, cara. E aí é que vem a solução. Nos campos de vacaria no Rio Grande do Sul, você tinha uma das maiores produções de gado da América do Sul. É histórico, desde sempre. O que alguns colonos dessa área conseguem fazer? Ali na região da atual cidade de Viamão, né? Os campos de Viamão. Começam a aumentar a produção pecuária com o objetivo de abastecer as Minas Gerais. É a origem do tropeirismo. As tropas iniciam-se para levar alimento do Rio Grande do Sul a Minas Gerais. E aí inicia-se o caminho dos tropeiros. Ora, por onde que passa o caminho dos tropeiros? A União da Vitória, Avenida João Pessoa. A grande questão é que ao longo do século XVIII inteiro, esse alimento passava por Palmas,
União da Vitória, e aí tinha que dar uma volta inteira no Iguaçu, até quase lá chegando em Curitiba, para atravessar o Iguaçu e seguir caminho para Sorocaba, em São Paulo, de onde ia para Minas Gerais. Toda esta comida passava por União da Vitória. Então, se você não tivesse o caminho dos tropeiros que passa por aqui, Minas Gerais morria de fome. Não existia Minas Gerais, porque os caras lá estavam preocupados com ouro. E aí essa história ganha um traço ainda mais interessante na primeira metade do século XIX, porque o caminho estava longo demais para você margear o Iguaçu. E o Iguaçu é cheio de voltas, então precisamos achar um meio de atravessar o Iguaçu e encurtar a distância. E aí começam as buscas pelo Val, que é descoberto em 1840. E aí o Val do Iguaçu, aqui em União da Vitória, se transforma, como a gente falou há pouco atrás, né? Terra de caminhos. Se transforma num dos principais trechos da rede de estradas do Brasil Império de todo o território. Porque graças ao Val, o caminho entre Viamão, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro diminui em semanas a viagem. Você atravessa por aqui. Às vezes o rio está alto, então você tem que esperar o rio baixar. Aí você faz invernada nesta região. Vamos esperar o rio baixar. E aí você cria um comércio para esses caras que estão esperando o rio baixar. E aí você começa a falar de um povoado que vai ser Porto União da Vitória. Mas perceba que a importância desta região como terra de caminhos está diretamente relacionado à manutenção da vida dos colonos que estavam trabalhando na mineração e mandando ouro para Portugal. Não fosse essa região, não tinha. Eu conto sempre um caso, eu fui num museu em Ouro Preto. Eu ainda não tinha, não morava em União da Vitória, isso eu estava na faculdade ainda, e tinha um piano de cauda, né? Enorme, lindo, fantástico, nossa, da época da mineração. Pouco posterior ali. E aí eu falei, nossa, esse piano veio como, né? No lombo da mula? No lombo da mula. Mas como é que subiu a Serra do Mar, né? Porque aí você imagina, não, desceu no Rio de Janeiro, e aí vai subindo, e chega em Ouro Preto. Não, isso aqui veio do Uruguai, cara. Falei, nossa, veio do Uruguai pra Minas Gerais. Falei, do Uruguai, tá bom, e passou. Aí quando eu cheguei aqui, conheci a história do Val, fui fazer pesquisa, aí eu me toquei. Aquele piano de cauda passou no lombo da mula pelo Val aqui do Rio do Iguaçu. Se não fosse o Val, o piano não tava lá. Ouro Preto. Então, é uma terra de caminhos tão central que ela tá na raiz da formação de um dos principais ciclos econômicos do Brasil, que são os tropeiros, é a economia tropeira, que a gente se orgulha aqui na região, que é importante, Lapa, União da Vitória, Campos de Viamão, mas não fosse esta nossa região, por isso que eu gosto de dizer, Minas Gerais não existiria. Olha só, então é só um pouco da história que temos aqui para contar, né? Infelizmente nosso tempo ele é curtíssimo, mas professor, uma última questão, até uma questão para auxiliar as atuais administrações e as futuras, né? Que a gente falou tanto sobre, poxa, nossa questão econômica patinando depois da era do trem. Mediante essa importância cultural, histórica e econômica de União da Vitória para o Brasil, não foi só para uma região, para o Brasil, e hoje temos, entre aspas, né, a nossa economia patinando, quais seriam os pontos interessantes que poderíamos explorar para que melhorasse essa condição econômica aqui para a nossa região? Eu trabalho muito, Thiago, com a ideia do turismo, né? Então a gente tem uma disciplina de ecoturismo no curso de ensino médio lá do Instituto, que eu ministro, porque quando a gente pensa no turismo, a gente está falando de uma atividade econômica que gera renda, mas mais do que gerar renda, ela distribui renda. Ela tem um grande potencial distributivo dessa riqueza. E a gente tem uma história econômica aqui na região que ela é muito concentrativa, né? Então a gente pensa na economia da madeira, a gente pensa em vários setores econômicos, quem ganha é o dono da madeireira. O trabalhador está ganhando muito pouco. E aí a gente chega nessa situação que nós estamos agora de morar em uma das áreas mais pobres do Brasil. Uma das áreas com menor IDH do Brasil. O IDH aqui do norte catarinense, ele é equivalente ao do agreste nordestino. Então a gente fala, seco, o pessoal passando fome lá. Nós temos gente aqui do nosso lado em situação similar. Então eu penso muito no turismo. É um grande potencial. Nós temos exemplos de cidades turísticas no Brasil que não tem uma fração da história que a União da Vitória tem.
Não tem uma fração da riqueza natural que União da Vitória tem. Cachoeiras, matas, animais. Não tem uma fração da riqueza climática que União da Vitória tem, porque algumas pessoas daqui não gostam, mas frio num país tropical atrai turista, né? Eu cito sempre o exemplo de Campos do Jordão, em São Paulo. O pessoal sai de São Paulo, vai para Campos do Jordão, parece que tá em Bariloche, né? E você vai ver no termômetro, o máximo do frio em Campos do Jordão é 5 graus, é 6 graus. Isso aqui pra gente no inverno é carne de vaca, isso aqui pra gente é nada, né? Então, se a gente divulga um turismo climático, um turismo natural, um turismo cultural, a gente tem várias culturas aqui, polonesa, ucraniana, cabocla, que é a mais interessante de todas, diga-se de passagem, na minha opinião. História, turismo histórico. Eu acho que você consegue estabelecer um ecossistema econômico muito saudável, num espaço de tempo relativamente curto e com grande potencial distributivo. Isso é importante. Agora, claro, um turismo que tem que ser implementado com responsabilidade, com cuidado, acompanhado de uma legislação adequada, porque senão daqui a pouco também a gente não consegue mais parar o carro na rua porque vai ter 20 flanelinha exigindo lá o nosso dinheiro para parar, 50 conto para parar na rua, como acontece em São Paulo, por exemplo. Então eu confio muito no turismo para explorar essa riqueza que a gente tem.